Quando a vida testar sua fé, você precisa lembrar de algo que quase ninguém diz claramente. Não é nos dias fáceis que a fé cresce. É nos dias em que tudo parece estar dando errado. É exatamente quando o silêncio de Deus parece mais longo, quando as respostas não chegam, quando as portas não se abrem, que a verdadeira força espiritual começa a ser construída dentro de você. Muitas pessoas acreditam que ter fé significa sentir paz o tempo todo, sentir segurança constante, sentir certeza absoluta de que tudo vai dar certo imediatamente. Mas a fé ensinada por Jesus nunca foi sobre ausência de dificuldade, sempre foi sobre permanecer firme mesmo quando não se vê saída. E talvez você esteja exatamente nesse momento agora, enfrentando uma luta que ninguém entende completamente, carregando preocupações que você não consegue explicar, tentando continuar forte enquanto por dentro tudo parece cansado. Preste atenção com o coração aberto, porque esta mensagem é para quem sente que está sendo testado além do limite, para quem já pensou em desistir, para quem já se perguntou em silêncio se Deus realmente está vendo tudo o que está acontecendo. Jesus ensinou algo poderoso quando disse que aquele que permanece firme até o fim será salvo. E essa frase não é apenas sobre eternidade, é sobre a jornada diária de quem decide não abandonar a esperança, mesmo quando a realidade parece pesada. Pense nisso. A maioria das pessoas desiste não porque não tem capacidade, mas porque se cansa emocionalmente, se desgasta espiritualmente e começa a acreditar que continuar não vale mais a pena. O problema não é a falta de força, é a sensação de que o esforço não está sendo visto, de que as orações não estão sendo respondidas, de que talvez nada esteja mudando. Mas existe uma verdade silenciosa que transforma tudo. Deus trabalha de maneiras que muitas vezes não conseguimos enxergar no momento em que estamos vivendo. Enquanto você acha que nada está acontecendo, caminhos estão sendo preparados, aprendizados estão sendo formados e uma versão mais forte de você está nascendo, mesmo que isso aconteça lentamente. Quando a vida testa a sua fé, ela não está tentando destruir você, está revelando o quanto você já cresceu. Observe sua própria história e perceba quantas situações você já enfrentou que, naquele momento, pareciam impossíveis de suportar, mas hoje você olha para trás e percebe que conseguiu atravessar. Isso não aconteceu por acaso. Houve dias em que você continuou mesmo sem vontade, orou mesmo sem sentir nada, seguiu em frente mesmo cansado. E é justamente nesses momentos invisíveis que a fé se fortalece de verdade. Jesus nunca prometeu uma caminhada sem tempestades, mas prometeu que estaria presente em cada uma delas. E essa promessa muda tudo quando você realmente entende o que significa. Significa que mesmo quando você não sente, Ele continua presente. Mesmo quando você não vê, Ele continua trabalhando. Mesmo quando você pensa que está sozinho, existe um cuidado acontecendo além do que seus olhos conseguem perceber. Talvez uma das maiores provas de fé seja continuar fazendo o certo quando ninguém está reconhecendo, continuar acreditando quando ninguém está incentivando e continuar confiando quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. A mente humana tende a querer resultados rápidos, sinais imediatos, respostas claras, mas o crescimento espiritual acontece muitas vezes no silêncio, na espera e na perseverança diária. É fácil acreditar quando tudo está funcionando, quando as portas estão abertas e quando as coisas fluem naturalmente. Mas a fé que transforma vidas é aquela que permanece de pé quando as respostas demoram. E se você está vivendo um período em que parece que tudo está parado, entenda algo importante. Pausas não significam abandono, silêncio não significa ausência e demora não significa negação. Muitas vezes significa preparação. Existe uma razão pela qual tantas histórias bíblicas mostram pessoas passando por períodos difíceis antes de viverem grandes mudanças. Não é coincidência, é processo. O coração precisa ser fortalecido antes que certas responsabilidades cheguem. A mente precisa amadurecer antes que certas oportunidades apareçam e a fé precisa se tornar firme antes que certas portas se abram, porque aquilo que chega antes do tempo certo pode não ser sustentado. Quando você entende isso, começa a enxergar os desafios de outra forma. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você começa a perguntar, o que Deus está formando em mim através disso? Essa mudança de perspectiva não elimina as dificuldades, mas transforma completamente a maneira como você atravessa cada uma delas. Talvez hoje você esteja cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de parecer forte quando por dentro existe uma mistura de medo, dúvida e exaustão. Isso não faz de você fraco, faz de você humano.
Até mesmo aqueles que têm fé enfrentam momentos de silêncio emocional, momentos em que a oração parece não sair com a mesma intensidade, e momentos em que a mente tenta convencer que desistir seria mais fácil. Mas é exatamente nesses momentos que lembrar das promessas de Cristo se torna essencial. Ele ensinou que quem pede recebe, quem busca encontra e quem bate terá a porta aberta, mas também mostrou que o caminho da perseverança faz parte dessa jornada. Continuar não significa que você não sente dor. Significa que você decidiu não deixar a dor definir o seu destino. A vida testa sua fé não apenas através de grandes problemas, mas também através de pequenas pressões diárias que, somadas, podem enfraquecer sua esperança se você não vigiar o que alimenta sua mente e seu coração. Pensamentos de desistência, comparações constantes, ansiedade sobre o futuro e lembranças de fracassos passados podem começar a ocupar espaço demais dentro de você se não forem confrontados com a verdade espiritual que sustenta a sua caminhada. Por isso, lembrar das palavras de Jesus não é apenas um ato religioso, é um fortalecimento mental e emocional. Cada vez que você escolhe confiar mesmo sem garantias visíveis, algo dentro de você se torna mais estável. Cada vez que você decide continuar mesmo cansado, algo dentro de você se torna mais resistente. E cada vez que você escolhe acreditar que Deus continua conduzindo sua história, mesmo sem entender todos os caminhos, sua fé deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser uma força real que sustenta seus passos. Existe algo poderoso em entender que muitas das maiores viradas da vida acontecem justamente depois dos períodos mais difíceis. Quantas pessoas desistiram a poucos passos de uma mudança que não conseguiam ver? Quantas abandonaram sonhos porque interpretaram a demora como derrota? A verdade é que a linha que separa quem alcança de quem desiste muitas vezes é invisível, e é por isso que continuar, mesmo quando não parece fazer sentido, é uma das atitudes mais fortes que alguém pode ter. A fé não elimina os desafios, mas dá sentido à caminhada através deles. Ela lembra você de que sua história não está sendo escrita apenas pelas circunstâncias do momento, mas por um propósito maior que se revela ao longo do tempo. Se hoje você sente que está sendo testado, não interprete isso como sinal de que tudo está perdido. Muitas vezes é exatamente o contrário. Os períodos que mais exigem de você são aqueles que mais desenvolvem sua capacidade de suportar, crescer e amadurecer. A fé verdadeira não é aquela que aparece apenas nos dias tranquilos, mas aquela que continua respirando mesmo quando o coração está cansado. Continue orando, mesmo que suas palavras sejam poucas. Continue acreditando, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. Continue caminhando, mesmo que o passo seja lento. Porque muitas vezes o progresso não acontece na velocidade que desejamos, mas acontece na profundidade que precisamos. Talvez você não perceba agora, mas a resistência que está sendo formada dentro de você será essencial para aquilo que ainda virá. A vida não prepara pessoas fortes apenas para sobreviver. Prepara para cumprir propósitos maiores, para ajudar outros que um dia passarão pelas mesmas lutas e precisarão ouvir de alguém que continuou mesmo quando parecia impossível. Sua história pode se tornar a esperança de alguém no futuro, e aquilo que hoje parece apenas um período difícil pode ser exatamente o capítulo que dará significado à sua caminhada inteira. Não subestime o poder de continuar, porque permanecer firme quando tudo diz para desistir é uma das maiores demonstrações de fé que existem. Respire fundo agora e lembre-se, você não chegou até aqui por acaso. Houve dias em que parecia que você não conseguiria continuar, e mesmo assim você continuou. Houve momentos em que ninguém viu suas lágrimas, ninguém percebeu seu esforço e ninguém imaginou o que você estava enfrentando, mas você permaneceu de pé. Isso já prova que existe uma força dentro de você maior do que muitos imaginam, e essa força cresce cada vez que você decide confiar em Deus, mesmo sem entender todos os caminhos. A fé não significa que você nunca terá medo, significa que o medo não decidirá o seu futuro. A fé não significa que você nunca ficará cansado. Significa que o cansaço não encerrará sua caminhada. A fé significa que, independentemente das circunstâncias, você escolhe acreditar que Deus continua guiando seus passos, mesmo quando a estrada parece incerta. Se esta mensagem falou com você de alguma forma, escreva nos comentários: "Eu continuo confiando". Esse pequeno ato fortalece sua decisão e também encoraja outras pessoas que estão passando por batalhas silenciosas neste momento. Aproveite para deixar seu like, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que precisam lembrar que não estão sozinhas. E inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé, sua esperança e sua caminhada. Lembre-se todos os dias, quando a vida testar sua fé, não significa que Deus se afastou. Significa que Ele está fortalecendo você para algo que ainda está por vir.
E aqueles que permanecem firmes descobrem, no tempo certo, que nenhuma oração feita com sinceridade se perde e nenhum passo dado com confiança é em vão. Continue. Deus ainda está escrevendo sua história.